Dando sequência no módulo Conheça o seu cérebro, nós chegamos a uma parte muito interessante. É hora de falar do nosso grande astro, tá, turma? Estamos falando aqui então dos neurônios, né? Lembram que nós temos 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro? Nesta videoaula eu quero trazer para vocês várias informações, várias curiosidades sobre o neurônio. Então vamos lá. Turma, então eu trago para vocês nessa foto a imagem de um neurônio perfeito, tá? Aqui é um neurônio que é composto por dendritos. Logo no início aqui da imagem eu já vou apontar para vocês que parecem essas galhas de árvores, né? E qual que é a responsabilidade do dendrito? Receber e captar informações, tá? De outros neurônios vizinhos. O neurônio, que é um corpo celular, uma das principais células que nós temos no nosso corpo humano e a principal célula do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, né? Aqui nós temos um núcleo que processa as informações que são recebidas no dendrito. E aí, dando sequência, nós temos o corpo do neurônio, que se chama axônio, que é o caminho onde a informação percorre, tá? Então, o que acontece? Ele recebe a informação de um neurônio vizinho, o núcleo processa se essa informação é relevante, é importante, e depois ele transporta essa informação, né, através da bainha de mielina. E essa bainha, na verdade, ela é uma capa protetora para não deixar que as informações se percam. E essas informações percorrem por todo o corpo do neurônio, através do axônio, até chegar nos terminais axônicos. E são esses terminais axônicos que vão pegar a informação e vão repassar para outros neurônios vizinhos, né? E é assim que acontece a nossa comunicação neural. Eu gosto muito da definição que a doutora Carla Tiepo, que é uma das maiores referências de neurociência no Brasil, nos traz. Cada neurônio tem de 1.000 a 1.500 dendritos, ou seja, então esses galhos de árvores aqui, ó, cada neurônio tem de 1.000 a 1.500 galinhos desses, tá? Para coletar as informações, né? E levar para o neurônio raiz. E aí ele vai passar aqui pelo neurônio, pelo axônio, que vai transmitir terminais axônicos. E assim essa informação vai ser transportada para outros neurônios. Vejam o quanto o cérebro humano é maravilhoso, né, turma? Nós estamos falando de uma célula, né, um corpo celular. O neurônio, essa informação nos mostra que cada neurônio tem de 1.000 a 1.500 dendritos. E o ser humano tem, em média, 86 bilhões de neurônios. Então, realmente, o cérebro humano é uma máquina muito potente, é o órgão mais incrível, mais complexo do universo, sem sombra de dúvida. E aí eu quero trazer mais informações para vocês sobre os neurônios. Vamos lá. Os neurônios são células especializadas em processar informação. Você deve se recordar que cada parte do nosso corpo tem células com características especiais para realizar as suas funções. Por exemplo, o nosso coração, que é composto por alguns tipos celulares, mas a grande maioria dessas células cardíacas são muito parecidas. Elas são células musculares que se contraem e distendem sincronicamente, provocando o batimento cardíaco e bombeando o nosso sangue. Se você olhar bem de perto duas células do coração, você vai verificar que elas são extremamente semelhantes entre si. E o mesmo ocorre com a maioria das células que compõem os órgãos e os tecidos do nosso corpo, pessoal. No sistema nervoso, isso também acontece, embora os neurônios possam ser extremamente diferentes entre si. Quando comparamos os formatos e tamanhos, eles têm muitas semelhanças. Pense, por exemplo, quando você fala em cachorro, né? Isso inclui os pequeninos de 15 centímetros, os enormes de 90 quilos, os peludos, pouco pelos, aqueles que são mais dóceis, os bravos, os que são ágeis, aqueles que são mais vagarosos, né? Os longínquos, os atarracados, os de orelha caída ou orelhas em pé, os de focinho achatado ou empinado. Mas mesmo com todas essas diferenças, quando você vê um deles, você sabe que é um cachorro por conta das suas características essenciais, pessoal. E o mesmo acontece com os neurônios, que têm grandes variações de tamanho e formato, mas também muitas características de constituição
e funcionamento em comum. Embora nenhum deles possa ser visto a olho nu, há neurônios que são muito pequenos e seu comprimento precisa ser medido microscopicamente. Mas também existem outros que, mesmo não sendo possível enxergá-los sem um microscópio, são células muito longas, podendo atingir quase o tamanho da altura de um ser humano. Olha que informação magnífica. Alguns dos seus neurônios têm quase o mesmo tamanho que você, apenas alguns centímetros a menos. Pense, por exemplo, em um neurônio responsável por trazer informações lá do seu dedão do pé até o tronco encefálico, que fica na região do alto da sua nuca. Esse neurônio ele terá apenas alguns centímetros a menos do que a sua altura. Para muitos, esse fato é uma descoberta surpreendente. As pessoas costumam pensar que para a informação do dedão do pé chegar à cabeça, teria um trajeto com muitos neurônios e pequenos conectados, que passaria tal informação de um a um, como se fosse uma carta, né, que passa de mão em mão. Mas de fato não é isso que acontece. Se fosse, essa informação demoraria bem mais tempo para chegar ao encéfalo, que comumente chamamos de cérebro, né, prejudicando a agilidade de resposta. Para que o estímulo tátil no dedão do seu pé, né, que é aquela sensação como algo toca na ponta do dedo, ou quando a gente pisa no espinho, para que essa informação ela seja transmitida para o seu encéfalo, basta apenas que um único neurônio seja estimulado. Olha que maravilha! A informação é captada na porção receptora do neurônio, lá na pontinha do seu dedo, percorre todo o comprimento desse longo neurônio até chegar ao seu tronco encefálico ou teu cérebro. E aí sim, já na sua cabeça, será passada adiante para as outras regiões do encéfalo. Essa agilidade de informação é que faz que você perceba um toque no seu pé praticamente de forma instantânea, turma. Os neurônios, embora tenham muitas variações, são células especializadas em transmissão e processamento de sinais. Por isso, são unidades básicas funcionais do sistema nervoso. Alguns neurônios são receptores que transformam estímulos sensoriais em mensagens capazes de serem processadas pelo cérebro. Outros conectam neurônios e outros estimulam músculos e glândulas, atuando em conjunto. Os neurônios permitem que o indivíduo se comporte de maneira bastante complexa, levando em consideração informações do ambiente externo e interno, ou seja, informações dentro do seu corpo. É possível perceber que os neurônios são células especializadas na transmissão e processamento de informações. Sua morfologia, sua própria forma, apresenta muitas ramificações. Essas propriedades físicas os tornam capazes de gerar e conduzir correntes elétricas, como se fossem a bateria e os fios condutores que energizam os componentes do seu carro e fazem esse carro funcionar. E é preciso enfatizar aqui que nós temos uma quantidade absurda dessas mini baterias e fios condutores de eletricidade dentro de nós. Alguém aí se lembra? Estamos falando aqui de cerca de 86 bilhões de neurônios no encéfalo humano, né? No nosso cérebro. O neurônio, pessoal, é uma célula muito complicada de se manter viva, pois gasta muita energia, justamente por ser uma pequena bateria geradora de corrente elétrica, né? Como ele precisa se nutrir o tempo todo com energia e usar tal energia de forma mais eficaz possível, o neurônio apresenta um tipo de metabolismo bastante eficiente, que é o metabolismo aeróbico. E o que é que isso significa na prática? Que ele precisa de oxigênio, né? Ele necessita de sangue o tempo todo. É por isso que quando nós abaixamos para pegar algo no chão, ou brincar com a criança, e nos levantamos muito rápido, muitas vezes sentimos tontura. Já aconteceu com vocês? A vista pode escurecer, temos a sensação de que vamos desmaiar. Isso, pessoal, acontece porque ao levantarmos o fluxo sanguíneo do cérebro cai e os neurônios perdem energia e param de funcionar, tá? Essa queda mínima do fluxo de sangue já é suficiente para que funções de alta complexidade, por exemplo, a consciência, sejam perdidas. O sistema nervoso trabalha com esse nível altíssimo de instantaneidade. Faltou energia, desligou imediatamente. Muitos costumam dizer que estão com energia baixa no cérebro, quando estão cansados ou com fome. Já aconteceu com você? Mas na realidade isso não acontece, tá, turma? O organismo sempre privilegia o cérebro e manda energia para ele custe o que custar, tirando de outras regiões, tá? Então não dá para dizer que eu não consigo me concentrar porque acabou a energia do meu cérebro. Isso simplesmente não procede.
Você pode não conseguir se concentrar porque usou muito tempo as áreas neurais responsáveis pela concentração. E do ponto de vista metabólico, esses neurônios estão precisando se refazer. E não adianta você comer para recuperar essa energia, tá, turma? Mas sim parar e fazer outra coisa. Não é a energia do cérebro que acabou, na verdade, o neurônio precisa se recompor quimicamente para voltar a funcionar. E embora o neurônio seja a grande atração do sistema, nem só de neurônios se faz um tecido nervoso, pessoal. Pense, por exemplo, em quando você vai a uma peça teatral. Numa peça, os atores são a atração principal, claro, e é deles a função de subir no palco, performar, fazer o espetáculo. São eles que são aplaudidos no final, mas por trás deles, para que a mágica aconteça, tem todo um suporte trabalhando nos bastidores, né? Por exemplo, o iluminador, o sonoplasta, o figurinista, o cenógrafo, o segurança, quem vende os ingressos, quem traz o lanche para os atores antes do espetáculo. E é assim também que acontece no nosso sistema nervoso. Os neurônios são a atração principal de fato. É deles a função de transmitir e processar informações, mas existem outras células que dão suporte para que isso tudo possa acontecer. São as chamadas células de glia ou células gliais. Embora tenham um papel visto como coadjuvante, sem glia o nosso sistema nervoso não vai funcionar e o espetáculo não vai acontecer. Chegamos ao final de mais uma videoaula e olha quantas informações super interessantes e importantes nós trouxemos, quantas curiosidades e novidades, né, que nós falamos sobre os neurônios, nosso sistema nervoso, sobre o nosso cérebro. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês uma animação em 3D dos nossos neurônios atuando ali no nosso sistema nervoso. É muito interessante, com a música bem relax. Espero que você contemple aí como o teu cérebro funciona na sua essência, tá bom? E eu te vejo, claro, nas nossas próximas videoaulas. Até lá!